Olá, Borua Boieo! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal, né? Eu espero que você tenha vindo até aqui acompanhando os nossos vídeos, fazendo esse trajeto junto com a gente, embarcando aqui na mistura de filosofia, religião, de pensamento crítico sobre a sociedade e sobre a prática do que é cultuar orixá. Às vezes as pessoas ficam assim me perguntando, Babá, mas por que essa discussão toda filosófica sobre política, sobre nosso papel na sociedade, sobre as diferenças, né? Hoje eu vou bater mais um pouquinho aqui sobre a questão política. É muito fácil a gente pegar, por exemplo, um dos termos usados aqui, né, pelo partido do atual presidente, falando sobre família e sobre Deus. Mas se a gente pega e tenta entender, né? Vou pegar o família, a gente já começa desconstruindo porque é meio difícil a gente entender família num contexto múltiplo de família, né? A gente não pode olhar somente uma família branca e cristã como sendo a família ideal, sendo que nosso país ele é múltiplo de gêneros, ele é múltiplo de cores, múltiplo de, sabe, raças, né? Igual as pessoas se expressam, né? Então, ele é múltiplo. Eu não vou conseguir olhar para uma família singular e falar aquela ali é a família ideal, que é o que essa política tenta pregar. E quando a gente vai falar de Deus, né, então a gente vai fazer aqui uma separação. As pessoas que me conhecem às vezes escutam falar assim. Assim como a gente fala em português Deus, o inglês fala God, o Yorubá fala Olodumare, Eledumare. Para algumas pessoas já aqui falaram de Olorum, né? Mas não é bem por aí, tá? Eu falo assim que é porque é mais fácil de explicar e gera menos confusão para as pessoas. Mas, na verdade, o Deus, né, Olodumare, ele não é onisciente e onipresente. E por quê? Na verdade, ele é o que está acima de todos. Ele de fato é. Ele criou todo o restante. Ele criou luz, ele criou a escuridão, ele criou o bem, ele criou o mal. E essa parte até é um pouco similar ali ao que acontece no cristianismo, mas que foi talvez esquecido ali para muitos, né? Mas fato é, ele não é onisciente a partir do momento que ele coloca, por exemplo, Exu para fazer a comunicação, né, entre os humanos e os irumolés, as divindades. A partir do momento que ele coloca Orumilá para ser o testemunho do destino, então ele está colocando uma outra divindade para testemunhar todo o restante e que faça determinadas ações. Ele coloca Iami como aquela que vai punir o ser humano, né? Aplicar punições, aplicar sentença. A sentença não, que a sentença talvez seja a cargo de Exu, né? Mas aplicar de fato a punição. Então, Iami com os Ajogum ali vão aplicar aquela punição. Então, Olodumare ele acaba ficando um pouco mais distante do que é o ser humano. E essas divindades, elas são, na verdade, partículas desse Deus, de Olodumare. Então, ele pode estar presente, entre muitas aspas, porque essas divindades elas têm uma certa liberdade, mas ele não é onisciente e, de fato, ele não é onipresente dentro dessa visão, né, dentro da visão iorubá. Então, quando a gente fala aqui sobre política e a gente fala de um Deus acima de tudo, né, a gente não está percebendo, na verdade, que esse Deus que esses candidatos falam, ele é o Deus cristão, tá? Um Deus esse que pegou, e que inclusive existem versículos bíblicos que falam sobre isso, que ele estará acima de todo mundo, ele será o Deus único e verdadeiro. E se ele é o Deus único e verdadeiro, logo, todas as outras divindades, todas as outras culturas não são culturas endeusadas. E é daí que surge, por exemplo, o discurso de ódio dos cristãos contra as religiões. Então, se não faz parte daquilo que eu acredito, é contra aquilo que eu acredito. Se é contra aquilo que eu acredito, logo, se eu sou cristão, é o anticristo. É contra Deus. E aí surge um momento de ignorância muito forte da população
de intolerância religiosa, de falta de cultura e falta de senso das coisas, né? Porque senso, pelo menos, de convívio. Você precisa conviver com alguém diferente de você, porque isso é conviver em sociedade. Entender que as pessoas têm culturas e opiniões diferentes. E aí, quando a gente coloca uma pessoa dessa no poder, a gente corre sério risco dele decretar uma religião específica como sendo a original do nosso país, que não é. Né? Lembrando que quando os portugueses aqui chegaram, índios viviam aqui. Né? Então existiam deuses dessa cultura indígena que, por esse mesmo olhar de Deus ser o único verdadeiro, eles eram muitas das vezes sacrificados, maltratados, escorraçados de suas aldeias para tentar colocar o Deus cristão como sendo o único Deus e o verdadeiro. É um papo político, é um papo religioso, é um papo que vai atravessar, na verdade, questões sociais, culturais, enfim. E que então a gente não pode entender como sendo algo muito simples, né? Ah, não gosto dele, não seja isso, seja aquilo. Não. Quando a gente fala aqui sobre lutar por política dentro da questão religiosa, a gente também está falando sobre quem a gente está colocando no poder. Óbvio que ele sozinho não tem direito e não vai fazer nada, mas vamos ser inteligentes. Se eu falei no vídeo anterior sobre a bancada evangélica, né? Eu estou falando sobre o quanto que está crescendo o número de evangélicos dentro desse poder e que isso não é bom nem para a cultura e nem para a religião. Eu não quero aqui afrontar nem atacar os evangélicos, mas sim atacar essas pessoas com cultura radical, onde somente o que elas fazem, o que elas pregam é o correto. Tá? Então a gente precisa entender sim o nosso papel de sociedade, a gente precisa entender sim quem a gente está colocando no poder e se ele está lutando ao nosso favor ou contra a gente. Porque quando fala que é Deus e família, por exemplo, não é Olodumare, não é sobre a família brasileira de fato, é sobre uma família cristã eurocêntrica, ou seja, que nasceu lá na Europa, uma família branca, uma família com dinheiro, e não é a família daqui do Brasil, que é atravessada por N situações aqui sociais, culturais, que muitas das vezes cultuam uma divindade, um Deus, que nem sabe de fato do que está fazendo, porque só está reproduzindo. Então seja inteligente. Você não precisa saber tudo de política, mas seja inteligente ao ponto de não ser um peixe pego pela boca. Tá? Que não vai ser pego também pelo seu dedinho lá apertando determinado número na urna. Seja inteligente para entender o que esses candidatos querem, se é contra ou a nosso favor. Às vezes, nem precisa ser diretamente ao nosso favor, mas não pode nos causar o mal. Quando ele levanta o discurso lá de Deus acima de todos, ele está falando justamente desse Deus bíblico, né? Que vai punir e que todo o restante é errado. Então não é bem por aí. Bom, eu não vou me estender mais nesse vídeo, mas quero que fique bem claro aqui a diferença entre Olodumare e Deus, né? Eles têm uma função muito similar, a tradução literária seria essa, né, de Deus, mas que enquanto função, enquanto direcionamento, enquanto papel simbólico dessas divindades, talvez fique tudo muito diferente. Tá? A gente não pode entender Olodumare como onisciente, onipresente. A gente precisa das divindades para chegar até ele, a gente precisa dos orixás para chegar até ele, dos emolés para chegar até ele, e ele também precisa deles para poder chegar até a gente. Existe uma ponte, né? Enquanto o Deus cristão, se você for da Igreja Católica, você inclusive pode pensar na questão dos santos católicos como essa ponte, mas um Deus visto pelas vistas, pelas lentes dos evangélicos, ele não funciona dessa mesma forma. Então, são visões distintas. E aí,
Eu quero que você pense e reflita sobre política, sobre voto, sobre seu lugar na sociedade, sobre o que é família, sobre o que é tradicional, o que não é. Uma coisa que eu brinco é, tecnicamente, família tradicional brasileira deveria ser o índio na sua tribo. E não é assim que a gente vê. Então, a família tradicional brasileira, dependendo da situação que a pessoa for pensar, é aquele homem, né, do império, por exemplo, com a sua esposa, seus filhos e seus escravos. Será que é isso que a gente de fato quer? Porque para mim não cabe aqui o sentido de pai, mãe e filhos. A gente, quando fala de família brasileira hoje, a gente pode estar falando de um pai solo, uma mãe solo, dois homens, duas mulheres, um conjunto de pessoas. Isso é família. Eu te vejo no próximo vídeo. Au revoir.